Bom, boa noite a todos. Meu nome é Paulo Castelo, eu sou CEO e fundador da Think. Basicamente, na Think, nós tentamos buscar resolver um problema muito crítico dentro das grandes empresas, que é como fazer mais com menos, principalmente em operações de back-office, operações transacionais que você tem no dia a dia de qualquer tipo de empresa, seja ela uma indústria farmacêutica, seja uma indústria de transportes, ela sempre vai ter na sua retaguarda uma série de atividades e bastante gente trabalhando em cima disso daí. E assim como o Evânio aqui no nosso exemplo, que hoje gerencia em torno de 3.000 pessoas na sua empresa, nós temos aqui a nossa solução, que é uma inteligência artificial para aumentar a produtividade dos back-office. E como que a gente faz isso? Basicamente, é um software que a gente instala no computador e ele passa a monitorar, segundo a segundo, tela a tela, de todos os funcionários. E, a partir daí, ele passa a levar esses dados para um Big Data, onde a gente esmaga esses dados, utiliza algoritmos de eficiência operacional e passa a trazer insights para a tomada de gestão dos gestores. O mercado que a gente está trabalhando hoje é um mercado de grandes empresas, grandes contact centers e grandes empresas de terceirização de serviços. Tá? É um mercado que hoje ele é de 3,6 bilhões de dólares. A nossa competição ela ainda é uma competição fraca, principalmente aqui no Brasil. A gente ainda não encontra muitos competidores, tirando as próprias consultorias de processo, que acabam sendo uma competidora natural. Mas nos Estados Unidos e lá fora, nós conseguimos achar alguns poucos concorrentes. Esses concorrentes eles são muito focados em soluções para a segurança da informação, ou seja, eles monitoram o e-mail, monitoram o que você está fazendo, mas para fins de segurança. E o que a gente faz é um deep dive dentro do processo da empresa, onde a gente realmente tem um foco muito grande em eficiência operacional. E um dos principais destaques que a gente tem é a questão de como que a gente consegue analisar tela a tela de um processo, indiferente do tipo de sistema que você tem, sem precisar de nenhum tipo de integração. Só para vocês entenderem o que é isso daí, hoje os nossos concorrentes estão basicamente atuando nessa primeira camada, que é uma camada mais básica, onde se vê a navegação de internet, poucos indicadores, e a gente realmente consegue entrar na parte de procedimento operacional padrão, que é o que você está fazendo dentro do seu processo, aquilo que normalmente você coloca no manual, você passa a colocar no sistema e ele passa a verificar isso daí para você. A gente consegue olhar até o nível de eficiência de uma transação, e aí você tem milhares de transações ao longo do dia em cada uma dessas grandes empresas, e quando você consegue chegar nesse nível, é o momento que a gente destrava toda a parte de inteligência artificial, onde ela passa a aprender com a sua transação, qual que é uma transação boa, qual que é uma transação ruim, qual que é o seu nível de trabalho, e, a partir daí, ensinar para a operação como que deve ser feita a operação no dia a dia para que se tenha uma melhor eficiência. No nível básico, é até 17% que a gente já apurou de potencial de aumento de produtividade, e quando a gente chega no nível de eficiência operacional, a gente já chegou ao nível de 36% de potencial de aumento de produtividade. Nós ainda não temos ideia do que vai ser esse nível de produtividade quando a gente acionar a parte de inteligência artificial dentro das empresas. A gente já fez algumas simulações, mas, por enquanto, ainda é muita especulação. Um pouquinho sobre como que a gente está correndo aí. Nosso primeiro semestre foi sair do 0 para o 1, que foi basicamente fechar o nosso primeiro contrato. A gente pegou 5 empresas para fazer uma POC com eles, fazer um piloto com eles. Durante esse processo, a gente fechou um contrato global com a Accenture. A Accenture ela simplesmente varreu o globo e olhou para 3 soluções que ela já utilizava no mundo inteiro, e concluiu que a nossa solução era melhor do que as 3 juntas, e com isso fechou esse contrato com a gente. E a partir daí a nossa arrancada tem sido bastante alta. A gente tem mais de 15 empresas hoje, grandes empresas, utilizando a nossa solução e nesse exato momento negociando contratos de longo prazo para o próximo ano.
E a nossa ideia para 2017 realmente ser um campeão aqui no Brasil, já que a gente tem pouca concorrência e tem bastante empresa batendo na nossa porta, é tentar capturar o máximo de mercado aqui no Brasil, porém também já se preparar para o mercado internacional. Por incrível que pareça, a gente não pensa em ir para os Estados Unidos e para a Europa Ocidental. Nós pensamos em regiões onde toda a parte de terceirização de processos já foi feita. Então, essas duas regiões aqui já terceirizaram as suas operações para a América Central, Leste Europeu, China, Sudeste da Ásia e Índia. E, claro, que o Brasil a gente tem que continuar aqui, até porque vai ser muito difícil para o Brasil terceirizar as suas operações pela questão da língua, né? A gente só fala português, são poucos os países que poderiam atender a gente com mão de obra barata. Então, basicamente, é isso que a gente está pensando aí para crescimento. Eu sou o responsável, principalmente, por vendas e relacionamentos estratégicos. O Cláudio é engenheiro de produção formado, então ele cuida de toda a parte de operacionalizar. E o Lino é um daqueles poucos gênios que mexe com tecnologia, formado em administração, adora matemática pura e aplicada, então a gente acaba se complementando bem. A gente está buscando, nesse momento, 1,2 milhões de reais, já conseguimos levantar em torno de 400 mil, e, basicamente, só para explicar um pouco, a maior parte do investimento vai ser em cima de tecnologia e operações, porque a gente está tendo uma demanda muito grande de clientes, a gente precisa escalar rápido, a gente recebeu mais licenças e demanda do que a gente imaginava que a gente teria, e agora a gente precisa fazer um baita do investimento para conseguir escalar rápido para o próximo ano. E é isso, agora eu fico aberto a perguntas. Vamos lá. Quem quer começar aqui? Aqui que fica mais fácil para vocês não ficarem vendo. Não bate muito forte não, tá? Está funcionando? Paulo, muito obrigada. Uma questão que eu vi no que vocês estão buscando em investimento, eu vi que vocês têm um desafio grande na questão comercial. Vocês têm um ciclo de venda que não é curto, vocês vendem para grandes empresas, e, além disso, da questão de vender para grandes empresas, também é uma venda consultiva. Vocês são consultores nessa venda, quando vocês trabalham com a questão da produtividade. E eu queria entender como é que está estruturada a questão comercial, a área comercial de vocês, se esse investimento que vai entrar vai para a área comercial e como vocês estruturam hoje e estão pensando em estruturar. Tá, ótima pergunta. Primeira coisa, a nossa área comercial sou eu hoje. Mas, na verdade, a grande área comercial, nesse momento, é o Cubo. Então, por a gente estar situado no Cubo, a geração de leads bem qualificados, B2B, de executivos C-level, que vão até lá para conhecer as principais soluções, e dali você já faz um pitch de 5 minutos e já sai com um tomador de decisão, normalmente já passando para os seus diretores fazer o approach com a gente. Isso facilita muito o meu ciclo de venda, mas ele continua sendo longo porque as empresas ainda precisam aprender a comprar de uma startup, principalmente, que normalmente traz insegurança ao invés de segurança, que é o processo normal de uma empresa B2B. Mas o fato de você falar com o tomador de decisão, ele já te ajuda muito nesse momento. E a nossa estratégia para esse primeiro ano foi não bater na porta de empresas que não procuram por inovação. Então, só as empresas que procuram por inovação é que a gente faz o approach, porque isso daí reduz o meu ciclo de venda. Então, o meu ciclo de venda hoje é em torno de 6 meses, mas ainda não está totalmente comprovado. A gente já teve um caso de uma venda de 4 semanas, a gente acha atípico, a gente considera que no futuro a gente vai conseguir em torno de 4 meses de ciclo de venda. Com relação à equipe de venda, a gente não quer investir em equipe de venda. Por quê? A gente é muito atrativo para as grandes empresas de tecnologia, porque a gente é um grande gerador de nuvem, de volume em nuvem. Então, a Microsoft está atrás da gente,
Amazon, Oracle, IBM. Todas elas têm uma carteira muito grande, já dentro das grandes empresas, já homologada lá dentro, e possuem meio que um catálogo de produtos para vender através de canais. E, além disso, você tem as consultorias, que, no começo, a gente achou que seriam nossos concorrentes, e que, nesse momento, estão utilizando a gente como início de uma consultoria. Estão fechando contratos com a gente para botar o software, pegar os principais insights e aí fazer o deep dive no processo mais consultivo. E isso daí acaba respondendo também àquela pergunta que você falou da venda consultiva. No começo, a gente foi muito consultivo, até porque a gente precisa aprender bastante com o processo do cliente para poder fazer ajustes finos na ferramenta. Quanto mais você estiver perto da área operacional, mais rica fica a tua informação do que você precisa extrair. Mas, aos pouquinhos, a gente começa a colocar as consultorias parceiras como, olha, você vai precisar aqui não só da ferramenta, mas vai precisar de uma análise, vai precisar mudar o mindset dos seus gestores, vai precisar de plano de ação. Usa o nosso parceiro. Então, aos pouquinhos, a gente vai... Que aí as próprias consultorias também acabam virando um canal de venda para a gente. Bom, só queria comentar 2 coisas importantes. Acho que a primeira pergunta dela, o que está implícito, né, quando ela perguntou esse negócio do ciclo, ser consultivo, está muito ligado à questão da escalabilidade. Todo investidor tem muita preocupação. Negócios que têm um ciclo longo de venda, que dependem muito de esforço humano, quer dizer, podem ser negócios pouco escaláveis. Então, o que está por trás é isso nessa pergunta. Eu acho que é interessante que o Paulo foi bastante honesto e dizer claramente, falou, olha, eu ainda não tenho um modelo definido, porque ainda estou numa fase muito inicial. Mas, por outro lado, ele mostrou uma coisa que atrai o interesse de investidor. Ele falou, não, eu estou já recebendo demanda de clientes. Claro que ele se posiciona estrategicamente, está usando um hub, né, para poder ter ali fluxo de potenciais clientes. Se você tivesse escondidinho em algum lugar, não ia acontecer isso. Mas não interessa. O que interessa é o seguinte, fala, olha, eu já tenho hoje demanda, já tem gente que vem atrás de mim, olha de mim. Que é o que todo investidor quer. Né? Ele quer que... Né, eu sempre digo o seguinte, não interessa a minha opinião como investidor, não interessa a opinião do empreendedor, interessa a opinião do cliente. Se o cliente gostou, aí eu gosto também. Tá? Então, acho que são esses 2 elementos fundamentais para vocês entenderem e vocês demonstrarem. Quer dizer, é importante ressaltar a franqueza dele, a clareza do momento dele. Realmente não dá para ter todas essas postas nesse momento, mas dá para ter um indicador aí que alguma coisa interessante tem nesse negócio. Então, dá para ir mais a fundo. Quer o próximo aí fazer pergunta? Vamos lá. Paulo, boa tarde. Parabéns aí pela empresa. Impressionante o que você construiu em tão pouco tempo. Tem 2 perguntas que eu queria explorar contigo, né? Uma questão de você já esboçar planos de internacionalização, quando você ainda está num transitório, ainda tem muito território nacional para ser ganho, né? E aí você corre o risco de perda de foco, né? Sim. Fora que para fazer uma expansão internacional você tem que ter um funding robusto, não me parece adequado o recurso que você está buscando. Mas queria ouvir um pouco os seus pensamentos nesse sentido. E a outra pergunta que eu queria entender é com relação à sua equipe, né? Então você mencionou o Cláudio, mencionou o Lino. Essas pessoas estão devidamente incentivadas, são seus sócios, têm equity na empresa? Tá. Bom, a primeira questão do Go Global, né? Eu acho que isso daí a gente já nasceu pensando assim, talvez pelo background dos sócios, que é o Lino e o Cláudio, até já respondendo a segunda pergunta quanto à equity. Os 2 têm equity, bastante equity da empresa, mas o nosso background é de grandes multinacionais. Então, para a gente falar em bilhão como faturamento nunca foi um problema. Na verdade, é ao contrário, se a gente não pensa em bilhão, tem alguma coisa, meio que o nosso DNA não responde direito. E o segundo é o Go Global. Para a gente sempre foi uma suspeita de que, por a gente não conseguir, quando a gente estava do outro lado da mesa, procurando ferramentas de eficiência, de produtividade, a gente não conseguia, a gente era de multinacional, e não conseguia achar no mercado, isso daí já dava para a gente um cheiro de que, olha, pode ser que lá fora também tem esse problema. Obviamente que a gente só vai saber quando a gente pisar lá. A gente vai fazer um estudo antes, mas até o momento, com todas as figuras e empresas com quem a gente já conversou, e a própria Accenture acabou dando uma resposta muito forte em cima disso daí, quando ela fez a avaliação global de ferramentas nesse sentido, meio que começou a responder para a gente e liberar o nosso coração de falar assim, Go Global, vamos começar a pensar nisso daí. Obviamente que a gente tem que focar muito, principalmente agora 2017 Brasil, mas a gente sabe que os nossos próprios clientes vão levar a gente para outros países. E isso daí vai ser
de uma certa forma, descoordenado. Então, a gente tem duas estratégias de internacionalização. Uma é coordenada, que é para essas regiões que a gente colocou, que são grandes polos de terceirização de serviços, e a outra vai ser descoordenada. O cliente vai levar a gente, aí, quando a gente pisar lá, a gente vai pensar, será que é um lugar bom? A legislação é interessante, ela tem os fundamentos interessantes para a gente se posicionar lá, ou mantém o plano e continua naquelas regiões, né? Então, basicamente, essas foram os dois indicadores. Até agora, a gente não teve nenhum red flag dizendo assim, olha, não vai global que vai dar problema. A gente sabe que a gente vai enfrentar muito concorrência quando chegar lá, porque aonde tem a dor, provavelmente está saindo solução, né? Então, por isso que talvez a gente não encontre aqui essas concorrências, aqui nos Estados Unidos, porque tudo isso daí já foi levado para outros lugares, né? Bom, gente, assim que eu queria destacar dessa pergunta, essa resposta. Eu acho que a primeira até foi bem clara, bem explícita, que a preocupação do Leonardo era justamente com relação ao foco, né? Já foi dito em painéis anteriores aqui que uma das preocupações fundamentais que o investidor tem é que ele não queira abraçar o mundo e fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Ainda mais um estágio muito inicial. É muito difícil fazer 10 é impossível. Provavelmente você vai perder o foco e não vai conseguir realizar nenhuma delas bem feita. Então, é uma preocupação que todo investidor tem. E, nesse sentido, é um cuidado que o empreendedor tem que ter muito claro. Aí é uma balança muito sensível, porque, assim, lógico, a gente adora ver empreendedores que têm ambição global, né? Isso, sem dúvida nenhuma, atrai a atenção de todo investidor. Mas você precisa colocar sempre o timing disso muito claro. Falar, olha, eu quero ir global, mas primeiro eu vou dominar o mercado que eu estou, né? A partir daí eu posso pensar para ir, porque, senão, novamente, pode criar, vamos dizer, uma preocupação nesse investidor. Segunda questão que ele colocou, que também já foi discutida anteriormente, mas é importante lembrar, a questão do cap table, né? O cap table, para quem não sabe, o que é? A distribuição de participação entre, né, todos os sócios dessa empresa. E a preocupação dele é, será que esses outros 2 sócios têm uma participação relevante de forma a mantê-los sempre engajados e motivados na empresa? Porque se o cara, às vezes, tem uma participação pequena, ele pode, eventualmente, né, não ter, enfim, a motivação suficiente para permanecer nessa empresa durante muito tempo. Então, a gente quer se assegurar que está todo muito, muito bem engajado e, obviamente, recompensado por isso. Tá? Mas vamos lá. Benício? Eu fiquei um pouco preocupado quando você falou que... Pô, se você está preocupado, imagina eu. Que bom, né? Estar preocupado é um bom sinal. Mas eu fiquei preocupado quando eu olhei a sua apresentação e você falou que o volume de vendas foi maior do que vocês imaginavam. Isso é um risco, né? Se não houver as entregas nos times certos, talvez vocês estejam dando um tiro pelo caminho errado. Como investidor, você está buscando uma captação interessante. Qual que é o time aí da entrega? O que falta da ferramenta para atender o que já está vendido antes de buscar novos clientes? Só um parênteses, é muito legal ver startups pensando globalmente, isso é muito legal. Mas vamos entregar o que está vendido já? Como que está isso? Sim. A gente, com relação à entrega, a gente subestimou totalmente o grau de atratividade que a gente teria no mercado. E isso daí, quando a gente fechou o primeiro contrato, que foi da Accenture, foram 3.000 licenças que eles fecharam com a gente, a nossa meta era 1.000 licenças por ano. Então, e aí, naquele momento, a gente conversou com alguns mentores. E aí, o que a gente faz? A gente foca tudo agora nesse contrato da Accenture e a gente entrega com excelência. E aí, a partir daí, a gente começa a crescer. Ou a gente atende todo mundo que está batendo na nossa porta. E aí, é uma balança muito sensível. Em 2015, quando a gente fez a nossa aceleração, a gente fez um MVP e a gente começou a testar ele numa empresa grande, assim, que eu tinha um baita de um relacionamento, porque eu já tinha sido executivo da empresa. E a gente estava quase fechando o contrato com eles, a gente focou tudo durante 5 meses, 6 meses, e os caras entraram na Lava Jato. A gente estava já com o contrato na mão, fechando com várias empresas do grupo, e aí os caras entraram na Lava Jato. Isso daí meio que deixou uma cicatriz na gente, do tipo, eu não posso fechar a porta, porque se der algum problema no contrato da Accenture, eu vou parar de prospectar, e para você voltar a prospectar, e aquela frenesi, né, do cara batendo na sua porta, bom, resumindo, a gente aceitou todo mundo que estava vindo,
E a gente teve, nos últimos 3 meses, muito problema de entrega, principalmente porque o produto estava muito consultivo. A gente meio que vendia um analytics durante um pilotinho, e isso daí consumia muito da nossa parte, e a gente não conseguiu dar atenção a todos os clientes. A gente mudou a estratégia no último mês, a gente chegou a dar uma parada nas vendas, mudou a estratégia de como que a gente vai vender. Aparentemente deu certo, porque a gente meio que nas últimas semanas soltamos 15 propostas de vendas assim, dentro desse modelo que é menos consultivo, onde a gente faz uma POC básica e faz uma análise de fit do ambiente do cliente, que para a gente era meio plug and play, né? A gente achava que ia botar lá e o negócio ia começar a funcionar sozinho. A gente começou a ver que em cada ambiente a gente tinha uma curva de aprendizado que a gente tinha que mexer, e isso daí meio que mudou um pouco. Agora a gente não consome mais tanto esforço operacional, é mais de relacionamento com o cliente, e ele já está esperando, ele já começa com uma expectativa um pouco menor, para ir ao longo do tempo a gente ir amarrando novos produtos junto a ele, né, com a maturidade. Então, foi um pouco da lição aprendida. Mas, realmente, isso daí aconteceu com a gente teve que fazer uns ajustes. Né? Gente, outro exemplo super bacana, né, que você viu, é uma preocupação, obviamente, do investidor. No caso, aqui é um problema bom, né, você tem mais demanda que você consegue entregar, mas não deixa de ser um problema. E, mais interessante ainda, ouvir do empreendedor falar, olha, nós realmente tivemos um problema, né? Então, ele foi transparente, isso é fundamental. Podia tentar enrolar, não, a gente deu um jeitinho, resolvemos. Aí vai só aquela coisa que, sabe, que não cola. E você fala, não, esse cara não vai investir nele porque ele não está sendo tão transparente comigo. E, é claro, ele falou claramente, olha, nós tivemos um problema, mas tivemos que dar uma segurada, uma reformulada, e todo empreendedor vai ter, não um problema, vai ter dezenas de problemas, mas vai tomar uma ação. Fala, dá uma segurada aqui, aí fomos rever o modelo, agora estamos fazendo um modelo ajustado, diferente, e é natural, está no estágio inicial. Então, mesmo que ele tenha tido alguns problemas de entrega nesse começo, foi um aprendizado para corrigir, e está tomando as medidas de correção para os próximos, né, aperfeiçoar o processo que está tendo. Então, acho que isso também é um aprendizado muito grande para vocês, empreendedores. Quando o investidor questiona algo que realmente é um problema que vocês encontraram, não se acanhem, não tentem esconder, não tentem desviar do assunto, exponham realmente aquilo, qual a lição que você tomou e que medida que você fez. É isso que interessa a gente ouvir, porque é isso que a gente sabe que você vai ter que fazer muitas e muitas vezes, repetidamente. Né? E esse é o empreendedor que a gente quer olhar. Tá bom? Bom, acho que é isso. Agradecer muito ao Paulo. Tá? Obrigado aí mesmo mais uma vez. Parabéns pela FI. Tá, vamos para o próximo empreendedor aqui. Isso, agora nem todo empreendedor é igual, né? Então a gente chamou um outro empreendedor para vocês verem como é que são dois estilos diferentes. Quero convidar então aqui o Tomás da Tô Garantido para fazer o pitch. Pessoal, isso acontece em pitch também, está dando pau no arquivo, e a gente testou antes, faz parte. Aí o empreendedor tem que respirar e ficar calmo, que a gente vai resolver o assunto, né? Senão o pitch vai no gogó, né, Tomás? Já fez no gogó? Nunca? Vamos mostrar, espera aí. A gente está indo atrás aqui. Cássio, comentários, então, enquanto a gente resolve o nosso problema aqui. Vamos lá. Vamos abrir para a plateia. Alguém quer fazer alguma pergunta aqui sobre técnicas de pitch, sobre o que o investidor gosta de saber? Quem gostaria de fazer alguma pergunta? Levanta a mão. Aqui. Opa, aqui. Pode falar, vai. Sem microfone mesmo. Então, boa pergunta. Acho que essa é a sua formalidade ou informalidade. Assim, o relacionamento é bastante informal, eu diria, em geral. Mas a gente espera um empreendedor bem preparado. A gente espera um empreendedor que saiba o que ele está apresentando. Óbvio, a gente não espera alguém que sabe tudo, não existe isso. Então, é natural, durante um pitch, se o empreendedor investidor te perguntar isso, olha, você fez uma pergunta muito boa que, infelizmente, eu não sei te responder agora. Eu vou ter que pensar, posso te responder depois? Não tem problema nenhum acontecer isso. Tá? Então, acho que faz parte do jogo. Tá? Agora, óbvio, a gente espera quanto mais você bem preparado, com uma apresentação você vê simples, objetiva, mas consistente, quer dizer, que ele seguiu aqueles passos todos, mostrou qual é a necessidade que o mercado tem, a dor que o mercado tem, mostrou qual é a solução que ele tem, de uma forma muito objetiva, muito sucinta, mostrou que estágio que ele está o negócio dele e o que ele está buscando. Né? Acho que esses são os elementos fundamentais de qualquer pitch.
Então, isso a gente espera que você tenha bem apresentado. Não é simplesmente vir, olha, minha ideia é essa. Né? Isso, infelizmente, a gente acaba, às vezes, muito empreendedor trazendo dessa forma, mas isso é insuficiente para eu poder avaliar, né? Especialmente quando eu não conheço o seu mercado, não, né? Se eu não sei qual que é o problema que você está querendo endereçar, a tua ideia pode simplesmente, para mim, não significar nada. Para você até pode ser muito. Então, é importante você seguir esse processo, mas assim, sem uma formalidade, né, uma rigidez, não é esse o objetivo. Tá? O objetivo realmente é interagir, porque também a gente não avalia só o conteúdo que você está falando. Eu sempre gosto de dizer para todo empreendedor, fala o seguinte, o pitch ele tem 2 objetivos. Claro, é o conteúdo que você está trazendo, mas não é o conteúdo, é a forma também. Você é um cara que me conquista, que me atrai, que convence, né, que realmente atrai minha atenção, porque não é só para mim, isso vai ser para os seus clientes. Né? Eu quero ver se você é um bom vendedor. Né? Acho que o bom empreendedor, pelo menos aquele que é responsável pela área de negócios, minimamente, tem que ser um bom vendedor para todo mundo, não só para clientes, para os seus funcionários, colaboradores. Então, isso é muito importante. Tá? De resto, não tem muito segredo, não, é bem tranquilo. Vamos lá? Perguntas? Pode falar, pode fazer. Porque a gente vê, às vezes, pessoas em estágios até anteriores pedindo muito mais dinheiro do que aquilo. Tá. A gente pode estar sendo descartado pelo fato de estar pedindo baixo demais, às vezes até por um excesso de valor do investimento. Alguém quer responder? Obrigado. Olha, a tua pergunta é muito legal, porque às vezes a gente analisa alguns projetos que o valor que o investidor está pedindo não tem nenhum sentido. Não tem sentido a captação, como não tem sentido o valuation que ele está colocando ali. Quando há uma insegurança quanto ao valor pedir, o valor a ser estimado ele é fácil quando você tem um planejamento bem feito. Então, não há muito mistério, vocês concordam? Então, se você sabe onde vai colocar o capital e sabe para onde vai caminhar o negócio, não há muito mistério. Quando o valor está muito baixo, vale a pena bater um papo trazer o investidor, não para ser investidor, para ser mentor. De repente, um primeiro bate-papo com o investidor como mentor, ele ajuda você a tentar entender se aquele valor tem sentido ou não. Aí pode ser um diferencial. Muitas vezes o valor que é pedido a gente sabe que não vai dar. Então, que vai ter uma rodada subsequente, porque, de fato, tem muita coisa fora do controle quando você está fazendo um planejamento financeiro e quando você começa a rodar, aquilo vem à tona. Né? Então, se for alto demais, a gente vai achar que tem uma coisa errada, essa pessoa, né, não sabe bem como vai usar o dinheiro, ou está sendo muito leniente com o dinheiro. Mas, se for pouco demais, a gente sabe que vai faltar. Mas não tem problema, assim, você faz o seu planejamento, apresenta o número, vai ser discutido, eventualmente pode ser revisto. Não tem problema de ser revisto o orçamento. Né? Não. Bom. E tem uma coisa... Pode complementar. Complementando um pouco o que o Benício falou, que eu acho que é super relevante, muitas vezes a gente vê casos que o empreendedor pede um valor baixo, e baixo em comparação ao que nós imaginamos que deveria ser, porque o processo de buscar recursos, de conversar, de fazer apresentações, isso tira muito o foco da empresa. E a gente justamente não quer isso. A gente quer o empreendedor focado 100% na empresa. Bom, vamos lá, vamos para o nosso pitch, e aí, no final do tempo, a gente abre para mais perguntas. Bom, boa tarde a todos. Eu sou o Thomas, eu sou o CFO da Tô Garantido. E queria começar com uma perguntinha para vocês. Quem daqui acha que está garantido? Né? Quem aqui tem seguro, levanta a mão. Então, bom, a gente sabe que no Brasil essa é uma realidade que não acontece. A maioria das pessoas não tem seguro. Né? Então, é por isso que, nesses momentos de adversidade, é importante a gente pensar no produto de seguro. Né? Então, esse é o problema que nós, da Tô Garantido, vemos a gente está resolvendo. A gente sabe que a população da base da pirâmide, da nova classe média, eles não têm meios, né, não têm canais de acesso a produtos de proteção financeira que sejam eficientes. Eles caem nos grandes varejistas ou, às vezes, nos próprios corretores tradicionais, mas não conseguem encontrar o produto certo. Né? Então, a Tô Garantido é uma plataforma 100% online de venda de microseguros e seguros inclusivos. Né? A gente tem a nossa diferenciação porque a gente simplifica essa venda do produto.
Então, a gente fornece o acesso a produtos de seguro de alta qualidade, a preço acessível, através de diversos canais de venda, né? Esse é o nosso modelo operacional. Então, vocês podem ver que a gente trabalha só com seguradoras de primeira linha. A gente é uma corretora autorizada pela SUSEP. Tá? E a gente tem 4 canais de venda. O primeiro canal é como se fosse o nosso e-commerce de seguros, né? É o canal que a gente testou há mais tempo. O segundo canal é um canal white label, que a gente chama, né? Onde a gente faz parcerias com portais e-commerce de afinidade para poder vender o produto de seguro através do tráfego desse cara, né? Então, um exemplo é o CarPlace, eu não sei quem conhece aqui, é um portal de conteúdo automotivo. Dentro desse portal, eu vendo o meu produto de seguro alto, né? Então, a gente tenta trazer essa afinidade. O terceiro canal, a gente chama de Desktop Web App. Ele é um canal em que a gente está tentando trazer a experiência de venda nos grandes varejistas. Então, vocês, não sei aqui quem conhece, mas as grandes seguradoras, elas adoram a venda de balcão, né? Então, a gente vai trazer para o pequeno e médio varejista essa experiência. E, na última parte, é o app de venda direta, onde a gente vai trazer um pouco o modelo Natura, modelo Avon, esse modelo de venda direta para a venda de seguros, né? Um pouco de mercado, como eu comentei no começo, no Brasil, mais da metade da população não tem acesso a produtos de seguro, nunca teve uma apólice. E, ao mesmo tempo, o que é engraçado é que o mercado de seguros continua crescendo 15% ao ano. Acho que, nesse ano de crise, é um mercado que vai crescer 8%. Então, tem bastante oportunidade. E, com essa inclusão digital, que mais de 120 milhões de usuários de internet no Brasil, a gente trouxe essa ideia de trazer essa plataforma online. O nosso modelo de negócio ele é basicamente B2C e B2B2C. Então, a gente tem o B2C no nosso site e o B2B2C nos outros canais, né? E a gente cobra de 15% a 40% em cada apólice processada. Esse é um pouco da nossa atração. A gente tem clientes por todo o Brasil. Primordial, assim, onde a gente mais atua é Sudeste, né? A gente tem mais de 650 clientes. A gente já emitiu mais de R$150 mil em prêmios e a gente tem uma receita mensal recorrente de R$7 mil. Mas eu acho que o mais importante, que é trazendo aquela tese que eu coloquei no começo, é o seguinte: 95% da nossa base de clientes está comprando seguro pela primeira vez. Então, eu sei que a minha plataforma está gerando acesso para esse cliente. A gente está conseguindo criar um mercado novo de seguros no Brasil. Esse é um pouco da concorrência. Acho que alguns de vocês já devem ter visto o player iUse, que é o player que mais se assimila ao nosso modelo de negócios hoje, mas assimila no modelo online, né? A gente tem toda essa estratégia de canais diferenciada. Esse é um pouco do nosso conselho. O Marcos Couto é o principal investidor, ele já foi CEO da ACE, então trouxe todo um Smart Capital para a gente, e hoje tem um fundo, que é a Dux Investimentos, e os outros são 2 investidores anjo também, que entraram há mais de um ano na empresa. Esse é um pouco do nosso time. O Felipe é nosso CEO e fundador, tem uma grande experiência com seguros massificados e trabalhou no BNP por bastante tempo. Eu sou o Thomas, eu tenho bastante experiência nessa questão dos produtos de microfinanças, né? Eu pude passar um tempo no Grameen Bank, em Bangladesh, então isso me deu bastante know-how desse produto. E a gente tem como CTO o Lucas, que conhece as seguradoras da parte tecnológica, já trabalhou na Caixa, Liberty, na Yasuda. Então, e a gente é uma equipe de 5 pessoas. Tá? A gente, na verdade, eu trouxe aqui R$300 mil de investimento target. A gente está fazendo uma rodada maior, de mais ou menos 1,5 milhão, e hoje a gente tem aqui, a gente tem já 1.200 committed, a gente ainda tem um espaço para R$300 mil para um investidor anjo ou para qualquer outro tipo de investidor. E, basicamente, como vocês puderam ver, a gente precisa desenvolver nossos canais de venda, mas, ao mesmo tempo, otimizar as nossas operações, né? A gente quer escalar o nosso negócio também, e tem diversas tecnologias, como de atendimento, e como chatbot, etc., que a gente pode incluir para poder crescer e atingir o nosso objetivo, que é
trazer o maior número de brasileiros tendo uma proteção financeira, pelo menos básica, no Brasil. Tá bom? É isso. Eu só queria terminar aqui com uma frase do Churchill, que eu acho que é bem legal. Então, if it was possible for me, I would write the word insurance in each home and on each man's forehead. Since I'm so convinced that insurers can, at a moderate price, liberate families of irreparable catastrophes. Então é isso. Obrigado, pessoal. Me chamou a atenção aquele número de 95% dos clientes estão fazendo seguro pela primeira vez. Não ficou claro para mim qual é o seguro. E assim, como que você tem conseguido conquistar essa massa de clientes? Bom, um pouco nesse número, como a gente chega nesse número, né? A gente hoje, o nosso atendimento, ele é basicamente chat, WhatsApp, né? E esse cliente ele vem através das mídias digitais ou dos parceiros white label. Esses são os canais em que a gente está rodando hoje. Deixa eu colocar. Que a gente está rodando hoje 100%, né? Em que a gente está testando, otimizando todo dia. Então, a aquisição de clientes, se eu te falar, é o canal de marketing digital tradicional, mas ao mesmo tempo a gente otimizando isso diariamente. A gente tem uma agência e quer ir. E, ao mesmo tempo, como eu falei, a gente também quer trazer isso dentro de casa, porque a gente sabe que isso é importante ter lá dentro. Agora, o produto de seguro ele é um produto extremamente consultivo, né? Ele é um produto que, por mais que a gente esteja aqui com um produto massificado, em que possibilite a gente ganhar escala, ele é um produto que a gente precisa... Ninguém acorda e fala, hoje eu vou comprar um seguro. Você precisa vender para o cara não vai vir comprar. Então, é por isso que a gente consegue chegar nesse número, porque todo mundo fala com a gente pelo menos uma vez. Entendeu? Não é, a gente teve já compras 100% online, e principalmente no produto odontológico, que é a maior demanda reprimida, acho que entra um pouco na demanda reprimida de saúde no Brasil. Mas, logo, a gente sempre tenta entrar em contato com o cara ou com o cliente para poder saber se o cara está comprando pela primeira vez ou se não está, para a gente poder, conforme a gente for crescendo, entender cada vez mais a nossa base. Eu acho que é uma pergunta importante, quer dizer, que o investidor sempre quer entender como é que você conquista clientes, né? E aí entram até métricas, muitas vezes, a famosa métrica do chamado CAC, que é o custo de aquisição de cliente, quanto eu gasto para poder conseguir obter esse cliente. Mas não só pelo custo em si, mas pela forma, para entender como é que você pode replicar essa aquisição de clientes no futuro. Uma coisa é você contar no começo, às vezes você consegue até conseguir um CAC pequeno, ou ao contrário, às vezes o seu CAC é até muito alto, mas quando você escala esse negócio, existe uma tendência desse número mudar, por vários fatores, tá? Porque às vezes você pega uma amostra muito pequena, muito específica, e quando eu começo a espalhar para o mercado, isso começa a mudar radicalmente. Então, acho que esse é um dado que vocês precisam sempre estar bem preparados também. Entender muito bem, medir muito bem durante o processo de aquisição de clientes, como vocês adquirem esse cliente, quanto custou isso e como é que você vai poder escalar isso, principalmente. Porque essa é a preocupação que todo investidor vai ter no momento de desenvolver o negócio. Tomás, tem dois temas assim que me pareceram muito. O primeiro é sobre o mercado-alvo, que você fala da nova classe média brasileira, que é justamente essa classe média que tem, infelizmente, mais sofrido com a recessão. Muitas vezes até tendo que abrir mão dos bens adquiridos, da casa, do veículo. Como que isso impacta as projeções e o negócio de vocês? E o segundo ponto é sobre a questão de barreiras de entrada. O que impede essas seguradoras de primeira linha que vocês utilizam de montar negócios semelhantes? A própria Caixa Seguradora tem a IUSE, que tem um pedaço do negócio de vocês semelhante, né? Acho que a primeira pergunta com relação à projeção, até foi um slide que eu não trouxe aqui, mas normalmente, quando a gente senta com investidores anjos, acho que aqui 5 minutos, às vezes quando avança a gente tem mais tempo para mostrar. A gente tem um planejamento de chegar mais ou menos em 2020 com 200 mil apólices vendidas, tá? O que a gente, como planejamento esse ano, que eu te falo que afetou a crise? A gente sentiu que, conforme a gente investe em marketing, vem cliente.
E, ao mesmo tempo que esse cliente da classe C ou da classe D, que a gente, às vezes, não consegue atingir agora, muitas vezes a gente acaba trazendo interesse, não convertendo esse cara, mas já trazendo interesse, por exemplo, um cara da classe B-, que tinha um seguro alto premium, e daí ele vai passar para um produto mais simplificado. Lógico que esse cara ele não vai estar nos 95% que está comprando pela primeira vez, mas eu também consigo atingir esse cara. Então, acho que o nosso produto ele acaba sendo uma solução na crise para uma outra classe, por mais que às vezes eu não consiga atingir. Por outro lado, o plano ele é muito barato, né? Então, às vezes a pessoa ela perdeu o emprego nessa crise, mas ela não vai perder o plano odontológico da Caixa. Ele custa R$ 24,90 por mês, e a gente consegue colocar como débito em conta, como se fosse uma conta de luz automática na conta da pessoa. Então, acho que os mecanismos que a gente está fazendo, a gente não sentiu sendo afetado justamente pelo público-alvo na crise. Na segunda pergunta, acho que as seguradoras elas são muito preocupadas com o canal tradicional delas, né? Eu acho que até se a gente o canal corretor ele é muito valioso ainda para elas, o corretor tradicional. Se você, por exemplo, pegar no LinkedIn a Use, às vezes os próprios corretores tradicionais eles reclamam disso, né? Eles não gostam dessa questão online. Então, elas ainda são reticentes até delas mesmas oferecerem próprios produtos através de corretores online. Então, e eles também não têm, a seguradora, a gente fala, eles têm o know-how de calcular risco, eles não sabem vender o produto, né? Ainda mais no canal online. Então, essa barreira de entrada, não. A principal barreira é você conseguir realmente pegar o produto lá dentro para convencer a seguradora a vender no online, mas não eles entrarem. A Use está começando, mas ainda eles estão apanhando bastante também. Bom, gente, acho que uma questão fundamental é essa, né? Quer dizer, sempre, o que teu negócio tem de vantagem competitiva suficiente para que outro player não vai simplesmente copiar, replicar e fazer isso. E mais importante ainda, né? Um player significativo. Porque uma coisa é você falar, pode qualquer outra startup criar um negócio igual. Bom, a princípio vocês estão começando na mesma base. Agora, se você pega uma incumbent, né? Quer dizer, um player que já está no mercado, e ele, obviamente, tem um poder, uma capacidade, né, recursos, né, dinheiro, falando bem claramente, para, eventualmente, entrar com uma estratégia muito agressiva, e aí pode se tornar um problema. Só que, por outro lado, acho que é interessante observar assim, quer dizer, ele demonstrou claramente assim, esse é um mercado ainda que está nascendo, que está ainda surgindo. Não é um mercado que existe, né, de uma forma significativa e ampla. É um mercado ainda dominado pela venda tradicional de seguros. Só que, obviamente, tem um custo agregado muito maior, e, com isso, tem um espaço aí que está sendo pouco ocupado. Eu acho que o desafio é esse, é construir modelos que funcionem muito bem nesse mercado, e aí, se você conseguir mostrar que você consegue executar de uma forma efetiva, pode ser que aí sim se construa uma vantagem competitiva, né? Vamos lá. Posso só complementar claro. Ponto? Nesse ponto, como eu trouxe o mercado de seguros no Brasil, até um dado de tamanho de mercado, aqui no Brasil, o mercado de seguros corresponde a 4,5% do PIB no Brasil, de penetração, né? Lá na Inglaterra, se eu não me engano, é 11,5%, 12% do PIB. E lá, 50% das apólices são vendidas online. Aqui no Brasil, nem 1%. Então, é justamente o que ele comentou. É um mercado que está nascendo, então precisa dessa disrupção para a gente poder ganhar escala e fazer o negócio bombar. Eu acho que esse percentual seria melhor correlacionado com o PIB per capita, né? Porque só com o PIB não me diz muita coisa, né, de fato. Mas eu acho assim, você está começando um negócio, é um negócio difícil, claramente, porque o benefício não é tangível. Você não tangibiliza o seguro todo dia no café da manhã, né? Então, você paga e não tem a contrapartida, né? É um negócio muito difícil. E aí você está trabalhando um nicho que é ticket baixo, ticket médio baixo, com uma recompra que talvez, se ele comprar um seguro, vai ser anual, no melhor dos casos. Então, você vai tentar fazer o upselling de outros seguros, né? Então, eu queria te perguntar um pouquinho sobre o modelo de negócios, porque você mencionou receita recorrente. Eu fico pensando se é uma receita recorrente pela assinatura das seguradoras na sua plataforma, ou se é algum plano de assinatura, não sei, algum plano de assinatura que você fez para o seu cliente final. Então, explorar um pouquinho isso aí.
também entender um pouco os seus unit economics, né? Porque esse negócio é B2C online, então você já sabe quanto é seu CAC, já sabe quanto é seu LTV, já sabe o seu churn, eventualmente. E, por fim, se você teve sinistralidade, né? Você tem 650 clientes, como foi essa experiência? Tá. Eu acho que começando de receita, essa sim é a nossa receita recorrente. Então, assim, esses R$7.000 é o que vai entrar no meu caixa hoje. Tá? Então, aí, a partir das vendas que eu fizer nesse mês, eu vou agregar para o mês seguinte. Mas isso é intermediação? Intermediação. Ou é recorrente? Não, é recorrente. Eu vou você até esse parcela o cara, seguro, é isso? exatamente, porque o cara vai estar na minha base 12 meses. A minha cobrança do cara é recorrente. Então, às vezes eu emiti mais prêmio. As seguradoras não pagam one shot, porque a gente ainda não consegue, elas não vão entrar no risco da recorrência, entendeu? Senão eu conseguiria antecipar muito mais a minha receita. Não sei se eu respondi sua pergunta. Tá claro. Então, na verdade, é um parcelamento do prêmio do seguro. Exatamente. Um pouco do Unit Economics para eu te explicar. A gente, sendo sincero, o que eu consigo te responder hoje é do produto alto e do produto odontológico, que são os produtos que eu te falo hoje, eles correspondem a 65%, 70% do meu portfólio. Os outros, a gente ainda tem um custo de aquisição muito alto. No produto odontológico, nos melhores meses, eu consigo trazer esse cara para a minha base por R$30. E ele tem ele fica na minha base mais ou menos 9 meses. A gente tem uma carência de 3 meses nesse produto. Normalmente o brasileiro usa e aí depois de um tempo já cancela, né? No produto alto, a gente também estava com um custo de aquisição muito bom. A gente, no último mês, a gente conseguiu ter uma aquisição a R$90. Isso a gente foi conversar com a Cardiff. A Cardiff, inclusive, tem também o canal direto deles, né, que é o Seguro Alto Fácil, que é o que a gente vende, e a gente estava num custo de aquisição abaixo deles. E o Seguro Alto ele fica na base 24 meses, a renovação é automática do primeiro ano. Então, assim, Mas a LTV sobre CAC você tem na sua cabeça, mais ou menos? Não? A gente não calculou isso, a gente não fala o CAC, não é que a gente não calculou, porque a gente ainda quer testar outros canais para saber. A gente, até essa estratégia de diversificar os canais, é porque o canal online ele é muito caro, porque a gente compete com as próprias seguradoras, né? E de churn, a gente tem um churn médio aí de 2%, 3% ao mês, mais ou menos. E a sinistralidade? A sinistralidade, no produto odontológico, o cara compra para usar. No produto alto, a gente teve sinistralidade de mais ou menos 4% da nossa base, que foi muito baixa. Ele é um produto mais simplificado, né? A sinistralidade ocorre mais quando você tem o dano contra terceiro, etc., né? O produto Alto Fácil é um produto que é roubo ou furto, perda total, e aí ele inclui todo o pacote de assistências. Então, a sinistralidade, às vezes, é o cara chamar um guincho e tal, mas sinistralidade de roubo e furto, 4% da nossa base de alto. E dos outros produtos, é o que eu falei, a gente ainda está testando para eu poder ter ainda. O produto residencial é R$ 9,90 por mês o preço. Então, eu preciso desenvolver estratégias de venda mais eficientes para poder trazer esse cara rentável para a minha base. Bom, gente, acho que voltamos no tópico. Quer dizer, quando a gente fala de B2C, acho que o Claude já deu uma introdução nisso. Quer dizer, métricas são fundamentais. Natural que acho que o negócio está no começo, então realmente não dá para você ter todas as métricas. Isso o investidor entende. Mas a gente quer saber, pelo menos, que você está medindo, que você está acompanhando isso, está procurando otimizar para poder você ter parâmetros que vão permitir, novamente, você mostrar que o seu modelo é viável economicamente. Não adianta nada eu ter um custo de aquisição que é o dobro de quanto aquele cliente vai me gerar de receita no futuro. Receita líquida, obviamente, não estou falando de receita bruta. Então, a gente precisa ter mínimo... A gente é aceitável no começo que, eventualmente, vamos dizer assim, o teu retorno sobre o investimento não seja muito significativo. Mas também não pode ser uma coisa assim, puxa, estou pagando 3, 5, 10 vezes mais para conseguir o cliente e do retorno que ele vai me dar efetivamente. Porque isso, obviamente, vai assustar qualquer investidor. Então, se está acontecendo isso, tem alguma coisa errada no teu negócio. E é momento de reavaliar e ver o que está... Enfim, antes de querer buscar o investidor e apresentar uns números desse tipo. Tá bom? Acho que...
Complementar? Não, só fazer uma complementação. O negócio dele é um negócio onde a comunicação dele com o cliente final dele é extremamente diferenciada, né? Então, acho que uma vantagem competitiva dele é exatamente nessa comunicação. Obviamente, ele está nichando num segmento, mas ele tem que ser muito melhor do que os outros na aquisição desse cara. Então, ele tem que obrigatoriamente entender muito bem do marketing digital, dos custos de aquisição de cliente. Uma coisa que a gente vê bastante são startups que conseguem alguma atração enquanto números, então conseguem sign-upar aí, cadastrar usuários e vão meio que levados pela atração, fazendo e aumentando a operação, mas sem entender bem os unit economics. Então, eventualmente, o cara desenvolve uma operação, tem lá um punhado de usuários, mas o negócio dá prejuízo, né? Então, se ele tivesse tido o cuidado de, inicialmente, marcar e registrar as campanhas de marketing, ver o custo, ver a conversão, ele teria tido mais claramente essa visão e não teria cometido um erro que ele só vai perceber lá na frente a duras penas, né?